No episódio de hoje a gente vai falar sobre 7 formas eficientes para você prospectar e abordar novos clientes. Vamos falar sobre canal, vamos falar sobre perfil de cliente ideal, vamos falar sobre como personalizar sua comunicação usando, por que não, inteligência artificial e vários outros assuntos relacionados ao principal desafio de todos os vendedores B2B, todo mundo que faz uma venda consultiva. Então roda a vinheta, vamos começar! Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, se tem um desafio na vida de todo vendedor, toda vendedora, esse desafio está relacionado à prospecção e abordagem, meu amigo. Topo de funil é cruel, Leandro. O topo de funil é sempre cruel e a gente tá aqui para trazer para vocês o que eu e o Dani a gente construiu, a gente compilou como as 7 formas eficientes de você conseguir prospectar e abordar os seus clientes. E já entrando, já mergulhando direto na nossa pauta, né? Eu acho que um dos maiores desafios que todo vendedor acaba enfrentando é ter clareza do mercado em que ele vai atuar e principalmente de definir o seu PCI, o seu perfil de cliente ideal. Então eu queria perguntar para o Daniel aqui, por que tantos vendedores ainda saem prospectando sem ter essa clareza de quem é o cliente ideal, cara? Porque é um passo antes, né, Lê? E o pessoal muitas vezes tem um anseio de colocar a mão na massa de fato, né? Achar que preparação, achar que fazer um trabalho que não está relacionado diretamente a entrar em contato com os clientes, talvez não perda de tempo, não vai te trazer um resultado tão assertivo quanto estar vendendo, né? Mas a gente entende que, poxa, se eu defino exatamente qual é ou quais são os perfis de cliente ideal que eu tenho, eu consigo fazer um trabalho de prospecção muito mais assertivo, muito mais personalizado, entendendo muito mais o que cada um desses perfis tem como principal necessidade, principal dor. E ao estudar esses perfis, eu consigo abordar muito melhor, consigo conectar muito mais rápido, consigo fazer perguntas mais interessantes, que vai facilitar com que eu avance no processo com esses clientes, né, Lê? Exatamente, né? A prospecção, na verdade, Dani, ela não começa na primeira ligação, no primeiro e-mail, na primeira abordagem pelo WhatsApp, né? Ela começa muito antes, quando você desenha a estratégia, que é justamente esse tópico que a gente está colocando aqui como item 1, né? E desenhar o seu perfil de cliente ideal é parte dessa estratégia. Primeiro você vai ter o mercado de atuação, que pode ser um mercado que tenha um problema, que tenha um desafio comum, e óbvio que você, né, com o teu produto, o teu serviço, você resolve esse desafio. Depois você mergulha em certas características desses clientes, né? Você vai prospectar uma empresa, né? Qual é o tamanho da empresa, a quantidade de funcionários, quem é o tomador de decisão, quem é o cargo que você vai procurar no LinkedIn para fazer o primeiro contato, enfim, você começa a desenhar esse perfil de cliente ideal e a gente, em tese, a gente não está falando da ação de prospectar, né, Dani? Eu acho que é isso que dá uma quebrada no padrão, né, do amigo ouvinte. Pô, eu vou prospectar, quando eu falo vou prospectar clientes, eu conecto muito rápido com pegar o telefone e ligar, mandar um e-mail, né? Ações que de fato que podem gerar um ponto de contato com o cliente, mas na verdade não. Na verdade é que a gente pode pensar como primeiro passo, né? Mercado e definição de perfil de cliente ideal, né, cara? Afiar o machado, né, Lê? Uhum. Porque é lógico que enquanto você está dando machadada, você tem a sensação de que você está trabalhando e vai trazer mais resultado. Só que se você trabalha afiando machado, se você trabalha com machado afiado, se você tem um planejamento do que você vai fazer, se você sabe exatamente o que vai te trazer mais velocidade, mais eficiência no seu trabalho, vale a pena você ficar um tempinho se preparando, né, Lê? Exatamente, Cara, exatamente. senão você vai sempre na base da improvisação. E na base da É. improvisação, tentar descobrir qual que é a dor do cliente naquela primeira ligação, sem saber quem ele é e tudo mais, vai ser mais difícil, cara. O topo de funil já é
o lugar do processo comercial onde a gente é mais rejeitado, né? Exato. As pessoas não gostam de prospectar justamente porque, pegando uma lista e ligando, ou indo visitar clientes e tal, a quantidade de nãos que você recebe, de pessoas que não estão querendo falar com você, é muito grande. Uhum. E aí, se você não se preparou minimamente para conseguir ser mais interessante, para conseguir ter uma abordagem mais personalizada, mais customizada, a chance de você ser rejeitado por um número maior é muito grande, cara. E Uhum. aí, aí a sua eficiência em prospecção diminui ainda mais É, e as pessoas vão perdendo cada vez mais o gosto de fazer essa atividade, né? Deixando é, essa atividade geralmente de escanteio, mantendo o funil aquela coisa mais seca, né? é. Aquele negócio mais complicado de você lidar, com pouca oportunidade. Se você faz a lição, né? Se você faz o desenho do seu perfil, se você estuda um pouquinho o mercado e tudo mais, você vai ter um resultado melhor desse tipo de atividade. Você consegue Uhum. converter um pouquinho mais de gente, você consegue conectar Uhum. melhor, aumentar suas chances de marcar uma reunião. É mais É. proveitoso. Dá mais trabalho, mas vale a pena, né, Ale? Mas é mais eficiente, né? Que é o tema desse episódio. O tema do episódio é eficiência. É como você realmente conseguir extrair mais resultado de uma da mesma ação específica, né? Eu acho que a gente não deveria entrar e falar tanto de rejeição, porque o episódio da semana que vem vai ser exclusivamente sobre rejeição. Então, se você que está nos ouvindo ou nos assistindo, né, já aproveita para curtir o nosso episódio e se inscrever no nosso canal, para você não perder o episódio da semana que vem, que vai ser só sobre rejeição e como lidar com a rejeição, tá? Então, para eu ilustrar um pouco mais sobre ICP, sobre Ideal Customer Profile ou perfil de cliente ideal no português, eu separei um exemplo aqui, um exemplo real, né? Imagina que você é uma empresa de software de gestão financeira e você quer vender o seu software, né? Então, ao invés de você, por exemplo, gastar energia com padaria, salões, e-commerces, você descobre que, olhando para a tua base de clientes, que quem tem mais retorno, né, quem fica mais tempo com o seu software, quem usa mais o seu software, e quem às vezes paga os maiores planos do seu software, são clínicas médicas. Então você define uma ação estratégica, um mercado específico dessa ação estratégica, e você desenha o seu perfil de cliente ideal com clínicas médicas. E aí você começa o seu processo de abordagem, né, dentro dessas clínicas médicas. Então, quando a gente define o nosso perfil de cliente ideal, a gente está falando de clientes que têm um problema real que a gente consegue resolver com os nossos produtos ou serviços, quem tem poder de compra, ou seja, quem realmente pode comprar com você, né, Dani? E quem tem principalmente potencial de sucesso com a solução que a gente vende, tá? Então, essa é a estrutura do item 1, clareza de mercado e definição de perfil de cliente ideal. Lembrando que quem fala com todo mundo não conversa com ninguém. Vou repetir, hein? Quem fala com todo mundo não conversa com ninguém. E para você ter uma boa abordagem, ela precisa ser conversacional. Você precisa gerar conversa, você precisa agregar valor nessa conversa para você conseguir avançar com o seu cliente na próxima etapa. E justamente em cima disso, Lê, quando a gente fala de definir o perfil de cliente ideal, alguns vendedores falam assim: não, mas eu quero vender, eu não quero separar um número pequeno de empresas para eu atender, eu quero poder vender para todo mundo. E é um mau negócio. Porque mesmo que o seu software você possa atender outros estabelecimentos e tudo mais, a partir do momento que você entende que a clínica médica é um cliente que você conecta rápido, paga planos melhores, você resolve uma dor rápido, você consegue falar rapidamente com o decisor, ou você consegue ter uma abordagem que facilita com que você marque a reunião e você consegue vender com tranquilidade para clínicas médicas, a gente não está falando que você tem que se tornar um software para clínicas médicas. Mas a Uhum. gente está falando que se você faz o exercício, define clínicas médicas como um perfil de cliente ideal, lembrando que você não precisa ter só um perfil. Eu falei que você pode ter vários perfis,
Mas se você faz o trabalho em cima de clínica médica, você faz um movimento estruturado e estratégico em cima de clínicas médicas, você está afiado no discurso, você consegue personalizar melhor o seu contato, você consegue vender mais para clientes parecidos, e aí quando você começar a esgotar esse PCI, quando você estiver enjoado de vender para a clínica médica e quiser começar a trabalhar um outro perfil, tá tudo certo. Mas é muito mais fácil você ter sucesso trabalhando de uma forma nichada a sua prospecção. Não estamos falando da sua empresa, não estamos falando que você tem que deixar de atender outros mercados. Mas quando Tá. você vai prospectar, você tem mais facilidade prospectando só clínica médica num dia do que atirando para todo lado, conversando cada vez com um tipo de perfil diferente. Isso vai Aham. dificultar a sua estratégia. Então, se você tem a possibilidade, você trabalha interno, você vai escolher para quem você liga, escolhe um perfil para trabalhar em um dia. Eu sei Isso. que na rua, quando você está prospectando na porta a porta, por exemplo, nem sempre você vai poder ficar pulando, visitando o cliente muito longe um do outro. Mas se Aham. você tem esse privilégio de poder escolher quem você vai ligar e tudo mais, se você trabalha de forma ordenada e estratégica, fica muito mais fácil, né, Lê? E esse é o ponto, esse é o nosso item 2, estratégia e planejamento de prospecção, né? Porque a prospecção, ela não é sobre quantidade de contatos. A prospecção é sobre intenção e direção. Então você precisa ter um planejamento para você conseguir priorizar contas estratégicas, organizar essa prospecção em cadência, ou seja, em quantidades de atividades que você vai fazer para conseguir falar com a pessoa, porque não é fácil prospectar. Não porque é difícil de desenhar o perfil de cliente ideal, é difícil de desenhar a estratégia, é difícil de desenhar a cadência. Não. É difícil de conectar. Então eu ligo uma vez pro Daniel e às vezes o Daniel não pode me atender ou ele não me atende. Não quer dizer que o Daniel não quer falar comigo. Mas eu tenho que ter dentro dessa cadência outra atividade de prospecção. Que pode ser, por exemplo, mandar um e-mail, que pode ser, por exemplo, mandar um WhatsApp, se eu já tenho o telefone WhatsApp dele, que pode ser adicionar ele no LinkedIn, que pode ser ligar novamente num outro horário, num outro período. Então, a prospecção ela é muito mais, né, um jogo de intenção e direcionamento, em você respeitar a sua cadência, do que sorte, do que você falar, eu vou tentar uma vez. Não, cara. Não, a gente trabalha com uma pesquisa aqui, uma pesquisa americana, que para você conseguir abordar um cliente B2B, você que faz uma venda consultiva, você vai precisar de algo entre 12 e 16 tentativas de contato para você conseguir uma conexão. Às vezes essa conexão vai vir no assíncrono, WhatsApp, e-mail, LinkedIn. Às vezes essa prospecção, essa conexão, ela vai vir no síncrono, que pode ser o telefone, que pode ser um PAP, como o Dani comentou agora há pouco. Né? Então, o que a gente tem que entender é que a prospecção ela não é sorte. Ela é trabalho consistente, constante, de forma estratégica. Por isso que você tem que se planejar. Esse é o segundo desafio, né? É você conseguir se planejar para você executar a prospecção toda semana. Toda segunda-feira de manhã eu vou prospectar, toda quarta-feira o dia todo eu vou prospectar. Né? Eu vou trazer um exemplo real aqui que eu separei. 2 vendedores fazem 50 abordagens por semana. Um escolhe empresas aleatórias e envia mensagens genéricas. Pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem no LinkedIn, tanto faz. O outro usa dado de mercado, segmenta a conta, baseado no seu funil, no seu processo de vendas, baseado no seu perfil de cliente ideal, e estrutura essa cadência. O segundo pode converter até 4 vezes mais, não por sorte, mas por estratégia. Então, né, Dani, por que você acha que, na sua visão, quero te ouvir, por que você acha que é tão perigoso o vendedor entrar em campo sem um plano de ação, cara? Porque é um campo minado a prospecção, né, Lê? A prospecção, ó, vamos lá. A prospecção ativa, né, que é você entrar em contato com pessoas que não estão esperando o seu contato, ele é um jogo de interrupção, certo? Então eu vou ligar para o Leandro, eu vou interromper o Leandro, né? Eu vou ligar para um possível cliente, pedir para falar com essa pessoa. Ela não está esperando a minha ligação, ela está fazendo outra coisa, né? E se eu tento uma vez e eu paro, a chance de eu conseguir conectar de primeira
é muito ligado à sorte daquela pessoa, de repente, atendeu o telefone, não estava muito ocupada e conseguiu falar com você naquele momento. Né? Tem a ver com sorte. Se você não teve sorte de falar com a pessoa num primeiro momento, você vai ter que fazer uma sequência de atividades, você vai ter que seguir a cadência, como o Leandro falou. E a gente se sente tentando interromper mais vezes essa pessoa. É um sentimento ruim, né? De puta, tô sendo insistente, tô enchendo o saco da pessoa. Mas se você não entender que a prospecção é um jogo de interrupção e que se eu não interromper essa pessoa, se eu não puxar a atenção dessa pessoa para mim, talvez essa conversa não venha a existir de outra forma, eu preciso bolar uma estratégia de onde eu consiga falar com o maior número de pessoas possível Isso. dentro do meu perfil de cliente ideal. Só que se eu coloco uma atividade só, né, se eu estou trabalhando com base em sorte, clientes aleatórios, tentativas esporádicas, sem uma cadência e sem uma estrutura, um processo comercial, um CRM, para eu saber exatamente o que eu estou fazendo com cada um, cara, eu vou tentar uma, no máximo 2 vezes com cada um, né? Não vou estar mapeando muito bem o processo, não sei de quando foi a última vez que eu liguei, se eu consegui, se eu não consegui falar com esse cara. Vai ser uma bagunça generalizada, e aí a gente não consegue entender o que está e o que não está funcionando. Quando a gente fala para você testar cadência, canal, perfil de cliente ideal, é você olhar o que está funcionando, quem está comprando de você, qual que é o canal que está te trazendo mais clientes, e você se ater a essa estratégia para melhorar a sua chance de conseguir falar com alguém e assim vender, né, Lê? Exato, exato. Então, a estratégia de prospecção é o plano que define quem, como, quando e por que você vai abordar esses clientes. É realmente desenhar, né, essa cadência de prospecção que o Dani está comentando, tá? Então, esse é o segundo passo para você ser mais eficiente dentro da sua estratégia de prospecção. E aí, no terceiro item que a gente separou aqui, a gente começa a falar de fato de abordagem, né? De fato de abordagem e de conexão com o lead. Então, a abordagem inicial ela vai decidir se a conversa. O que é uma conversa? Né? Eu e o Dani nós estamos conversando aqui. Vocês podem perceber que de vez em quando eu lanço uma pergunta para ele, às vezes ele lança uma pergunta para mim, então isso é uma conversa. Mas eu e você que está ouvindo ou assistindo esse episódio, nós não estamos conversando. Você está consumindo o conteúdo de forma passiva. Pode ser que você possa estar no trânsito, no transporte, passeando com o cachorro, na academia. Você está aí do outro lado. Né? Então isso não é uma conversa. Percebe a diferença? Então a abordagem é o que define se você vai ter ou não uma conversa com o seu cliente. É conquistar alguns segundos de atenção e abrir espaço para diálogo. Aqui, o mais importante é o teu roteiro de abordagem. E aí, né, Dani, a gente cruza com o primeiro item, que é o perfil de cliente ideal. É muito mais fácil construir uma abordagem se eu tiver um perfil de cliente ideal desenhado. Se eu não tiver o perfil de cliente ideal desenhado, eu não consigo desenhar perguntas que possam ser estratégicas e gerar conexão nesse público. E aí eu entro no modo improviso, que é o que o Dani comentou agora há pouco, né? E aí eu entro numa situação que me coloca em risco. Porque se conseguir fazer o cliente atender o telefone é tão difícil, se eu não estiver preparado, o que acontece, Dani? A conversa fica totalmente Não tem fraca, conversa. né, Lê? Não Não tem tem o que conversa. conversa. A pessoa ela arruma uma desculpa para desligar, né? Eu tenho feito, vou fazer uma surpresa para Daniel Mestre aqui. Eu tenho feito um estudo, né? Um estudo empírico, completamente sem nenhuma pretensão, com o meu telefone celular. Eu estou atendendo, Daniel, há mais de uma semana. Eu estou atendendo todas as ligações. Me liga, eu paro para atender o telefone. Posso estar caminhando, indo no restaurante almoçar, posso estar voltando da academia, no abastecendo o carro, tomando um café. Tô dando exemplos que aconteceram essa semana, tá? E eu atendo. Sabe o que acontece, cara? Primeiro, a ligação não conecta. Então eu falo Era um alô, robô tentando ligar e não tinha nenhum dá, ser humano para atender. dá 2, 3 segundos cai. Aí, segundo, eu falo alô.
Aí a pessoa do outro lado fala, alô, oi, é o Leandro? E aí a ligação cai. Ou, já aconteceu várias vezes, eu não consegui falar com a pessoa porque ela não me ouve, ou eu não ouço ela, fica picotando. Então a pessoa está usando um serviço ruim de ligação, né? Ou terceiro, e para mim é o pior, né? É o pior, que aconteceu menos, por isso que é em terceiro. Quando a pessoa ela consegue conversar comigo, ela se espanta. E aí ela não sabe muito bem o que falar, Dani. Ela não sabe É, muito bem o que falar. De todas as ligações, teve uma pessoa que me ligou e foi interessante a conversa. Ela fez uma boa pergunta que, pô, eu parei para pensar e tudo mais. Então, quando a turma, né? Quando um amigo ouvinte fala assim, o meu cliente, ele não gosta de falar no telefone. Mentira. Eu detesto falar no telefone, eu detesto falar pessoalmente, eu detesto falar no WhatsApp com pessoas desinteressantes. Você gosta, Dani, de falar com pessoa desinteressante? Não, de né? jeito nenhum. É Isso perda de pode ser no tempo. telefone. Pode ser no telefone, pode ser pessoalmente, pode ser. Sabe quando você cruza com aquele amigo, aquele colega, você fala, ih, rapaz, você até atravessa a rua, você dá uma volta, você finge de morto, né? Cara, se você for interessante na sua abordagem, o cliente vai querer falar com você, pô. Tô mentindo, Dan? É isso, né? E se você desenhou bem a sua abordagem, de novo, se o seu perfil de cliente ideal está definido, você consegue fazer perguntas muito mais linkadas à dor, o problema, às situações que esse cliente pode estar enfrentando. Se você não tem o perfil de cliente ideal, vai ter ainda gente que fala assim, não, mas eu preparei perguntas, mas são todas muito genéricas. Porque se vai servir para qualquer um, né, Lê? É, Imagine o quão aberto, quão genéricos são essas perguntas. E aí não vai despertar a atenção de quem está conversando com você. Ou a gente trabalha de uma forma que já estou fazendo uma atividade que é desconfortável e eu quero ter o maior resultado dessa atividade, ou a gente vai continuar apanhando, né, Lê? E a exato. mensagem ali, o roteiro de abordagem, escrever a primeira mensagem do WhatsApp e tal, é uma coisa que precisa ser feita com carinho, porque isso pode definir o sucesso, as respostas ou as não respostas. Exato, Dani. Você sabe que as empresas, né, ou o vendedor ou a vendedora que nos escuta, vocês precisam parar para estruturar exatamente isso que o Dani falou. Recentemente a gente estava num cliente, o Hotel Vale Suíço, e a gente investiu um dia inteiro construindo essas abordagens, né? E eles perceberam ali no meio do workshop que aquelas abordagens que a gente estava construindo dava para ser usada no telefone, né? E até de forma muito mais forte, por quê? Porque no WhatsApp é um texto, no telefone é a tua voz, é a forma como você fala, né? A tua voz tem o poder. Não sei se vocês conseguem notar a diferença entre a minha voz e a voz do Dani. Cada um tem as suas características. Não tô falando que a minha é melhor que o Dani, não é isso. Mas as nossas vozes têm uma característica diferente, uma tonalidade diferente, um volume, né, diferente. E isso que você tem que trazer no telefone. Vou dar um exemplo aqui, né, para o amigo ouvinte. Vamos supor, vou pegar aquele primeiro exemplo que eu dei lá do vendedor de software, né? Então imagina, eu vou ligar pro Daniel, aí o Daniel atende. Eu falo assim: oi, Daniel, tudo bem? Eu gostaria de apresentar o nosso sistema. E aí eu começo a falar do meu sistema. Versus uma abordagem que poderia ser da seguinte forma, assim, ó. Oi, Daniel, tudo bem? Olha só, eu percebi que a sua clínica está expandindo para outras cidades. Eu posso te mostrar como outras empresas nesse mesmo cenário reduziram até 40% do custo operacional? Dani, qual das duas abordagens você acha mais interessante, cara? Com certeza. A segunda, né, Lê? Porque as pessoas elas vão querer saber, né? Isso é interessante. As pessoas elas não querem saber do outro, elas não querem saber do produto do outro, o quão legal são as coisas que o outro está fazendo. Eu vou me interessar em por que eu devo ouvir essa pessoa, como que essa pessoa consegue resolver algum problema que eu tenho e por que vale a pena eu dar mais atenção para essa pessoa, seja marcando uma outra reunião ou ficando mais tempo na ligação, por que isso vale a pena para mim? A gente precisa entender que para se conectar com as pessoas na prospecção,
eu preciso levar em consideração que as pessoas são extremamente egoístas. Elas estão preocupadas com elas. Então, se alguém me liga e fala, nossa, meu software é incrível, olha que foda que a gente é, olha o que a gente consegue fazer, eu falo assim, não quero saber de você não, cara. Você não me falou até agora o que você pode fazer por mim. Se você começa falando como eu posso ser beneficiado, talvez eu fique um pouco mais curioso em continuar te ouvindo. Agora, ouvir você falar sobre o quão bom você é, sobre qualquer coisa do gênero, meu nível de interesse é zero. Prefiro continuar fazendo qualquer outra coisa que eu estava fazendo. No final do dia, você não tem 10 minutos para você vender, né? Você tem 10 segundos para você conseguir ser ouvido. A abordagem é justamente sobre isso. É sobre os 10 segundos que você está falando e a pessoa está ouvindo. E quando ela está ouvindo, ela está falando assim, cara, será que eu tenho que dar atenção para essa pessoa que está me ligando? Né? Ou será que eu tenho que responder esse WhatsApp? Será que eu tenho que retornar esse e-mail? Então, o terceiro ponto, né, a abordagem inicial, ela é essa ciência de abrir portas. E não é que se você consegue atenção em 10 segundos, não é que o cliente abriu uma portona para você, ele abriu uma portinha. E aí você Uma avança. frestinha. É Uma uma frestinha. frestinha, frestinha. Aí você entra, aí você avança e você abre mais uma frestinha. E quando você vê, você está sentado numa sala, batendo um papo com o seu cliente, tomando um uísque e fumando um charuto cubano, né, Dani? Aí você já criou relação suficiente, né, Lê? Mas É tudo isso é aí. construído. Em 10 segundos você não consegue 1 hora da agenda do cara. Quanto vale 1 hora do perfil do seu cliente ideal? Vamos É voltar isso. para as clínicas médicas, Hum, certo? Vamos voltar para as clínicas médicas. Quanto vale a hora de um médico? Quanto que é a nossa, consulta muito. desse cara? 400, 500, 800 reais. Você acha que você ligando com uma abordagem desinteressante, despreparada, esse cara vai topar abrir uma janela de 1 hora na agenda dele, deixar de ganhar de 500 a 800 reais, por exemplo? Ele não está te dando esse dinheiro, mas ele está deixando de ganhar. E, de novo, quando a gente está falando sobre prospecção, eu tenho que pensar com a cabeça egoísta das pessoas. Para um Isso. médico me dar 1 hora do tempo dele, ele está deixando de fazer, às vezes, se é particular, de repente, 2 consultas. E aí é 1 vez ou 2 vezes o valor da consulta, o que ele está abrindo mão para topar fazer uma reunião comigo. Se eu não conseguir gerar no mínimo isso de valor para ele na reunião, esse cara vai ficar extremamente irritado. Faz sentido, Lê? Exato. Total, total. Então, E nessa primeira ligação, o que eu preciso, na verdade, é mostrar que vale a pena ser ouvido, ficar mais 5 minutos na ligação. E ao final desses 5 minutos, ele precisa falar, pô, vale a pena eu investir 1 hora do meu tempo, abrir mão de 500, 800, 1.600 reais para entender mais sobre essa solução, para ver se o que esse cara me oferece vai me trazer um retorno maior do que isso a médio e longo prazo. e é o que a gente busca, né, cara? É o que a gente busca. Se alguém me ligar e falar que tem uma solução que pode reduzir um custo específico do nosso negócio em 40%, ele tem espaço para falar, né? Agora, se ele ligar e falar do serviço de BPO que ele faz, que é maravilhoso, cara, a gente já tem um serviço de BPO que é maravilhoso, né? Por que eu vou É isso falar? aí. Né? Por que eu vou continuar ouvindo essa pessoa? E a gente tem mais 4 pontos. Nós falamos de 3 até aqui. Vamos recapitular? Falamos sobre clareza de mercado e definição do perfil de cliente ideal. Falamos de estratégia e planejamento de prospecção. E falamos de abordagem inicial e conexão com o lead. Antes da gente avançar, eu queria muito pedir para você um favor. Não te custa absolutamente nada, mas pode valer muito para nós, para eu, para o Dani e para você. Eu e o Dani, através do Papo Empreendedor, nós estamos na segunda fase do prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Vou ser sincero para vocês, a gente passou para a segunda fase em quarto lugar. Coisa que eu não imaginava. No ano passado a gente ficou em segundo, esse ano a gente passou para a segunda fase em quarto lugar. Hoje, se a gente somar todas as plataformas, a gente já bateu 90 mil seguidores. Em média, quase 10 mil pessoas escutam o nosso podcast no lançamento, tá? Na semana de lançamento. Provavelmente você está escutando esse episódio na semana do lançamento e você pode nos ajudar a vencer esse prêmio que é muito importante para o nosso projeto. De novo, não te custa nada. Tem um link aqui na descrição
Prêmio Melhores Podcasts do Brasil, você vai clicar e você vai fazer o seu voto na categoria Marketing e Vendas. Você vai procurar a categoria ali Comunicação, Marketing e Vendas, vai selecionar Papo de Vendedor e vai votar. Esse ano é um voto por e-mail. Então, se você fez o voto uma vez, cara, você já nos ajudou e a gente vai trabalhar por isso. Posso contar com você? Então faz o seguinte, pausa o podcast agora, clica nesse primeiro link, claro, se você não estiver dirigindo, tá? Pelo amor de Deus, segura esse primeiro lugar. E vota, nos ajude a ganhar esse prêmio, que ele é muito importante para nós. Certo, Daniel Mestre? É isso aí, contamos com a sua ajuda e o seu voto nesse prêmio Melhores Podcasts do Brasil. É isso aí, Dani. Vamos pro quarto item aqui, que eu sei que o nosso amigo ouvinte está ansioso, né? Que o quarto item, o que que é? Prospectar, time, não é encontrar qualquer empresa. É identificar quem tem o perfil, quem tem o contexto e principalmente quem tem o timing. Então você precisa trabalhar com inteligência comercial. Né? O vendedor ele tem que saber onde buscar, como priorizar e como transformar dados em conversas estratégicas. Não é fazer volume, é trabalhar com qualidade e com consistência para quê? Para gerar oportunidades reais. E aí você precisa, de fato, trabalhar com inteligência de mercado, né? Inteligência comercial. O que a gente quer dizer com isso? Você precisa, por exemplo, ter uma ferramenta que te ajude a gerar listas de potenciais clientes. Quando você define o seu perfil de cliente ideal, você vai pegar algumas características e você vai colocar nessas ferramentas de inteligência comercial para você fazer um filtro e extrair dessa ferramenta 20, 30, 50, 100 empresas que podem ser os seus clientes. Para então você começar o processo de abordagem que foi o item anterior. De nada adianta você construir o processo, você desenhar a estratégia, se você tiver que ir no Google, e aí, né, Dani, trazendo o exemplo anterior, se você for no Google e buscar as clínicas médicas da cidade X, a cidade em que você mora, existem ferramentas que podem ajudar a ser mais eficiente. E aí eu queria fazer uma pergunta para Daniel Mestre. Dani, na sua visão, quais canais ou fontes os vendedores ainda subestimam na prospecção? Vamos lá, Lê. Por incrível que pareça, um dos canais que estão sendo menosprezados ainda é um dos canais que mais funciona, que é telefone. Né? A gente está caindo cada vez mais em WhatsApp, os vendedores confortáveis em disparar mensagens de abordagens pelo WhatsApp para evitar essa coisa de ligar e de repente não ser atendido, ou ser atendido e não saber direito o que falar. Né? O assíncrono ele deixa a prospecção mais confortável. Né? Se alguém responder, eu tenho tempo de pensar o que eu vou responder para essa pessoa e tudo mais. É muito menos skin in the game do que ligar, né? Dar a cara a tapa ali no telefone. Então, quando a gente fala de canal, um dos canais que está sendo menosprezado atualmente é telefone, né? E ainda funciona. O telefone funciona pra caramba, né? Quanto a fontes, cara, aí vai depender um pouco de mercado, né, Lê? Tem muitas. Cada mercado pode ter uma fonte específica que funciona muito bem, né? Vale a pena você olhar quais foram as fontes que te geraram mais oportunidades dentro da sua carteira e verificar se você consegue extrair mais daquela fonte em específico, né? Agora, se você só está usando uma fonte, você não vai continuar só nessa fonte. Tem uma estratégia onde você olha para múltiplas frentes, pode ser melhor. Você não sabe se essa fonte que você está usando é a melhor fonte, né? De repente, testando algumas outras, você percebe que em outras fontes você consegue conectar mais rápido ou clientes melhores, né? Não adianta olhar só para o que você tem se você está olhando para uma amostra muito pequena, né? Então, vale a pena você fazer uma análise aí de o que está funcionando e o que pode funcionar para o seu negócio. Né? Exato. Sempre entendendo o que é fonte de oportunidade e o que é fonte de venda, né, Lê? Você pode ter uma fonte que te gera muito lead, e aí isso te gera bastante trabalho para você falar com um monte de gente, mas quando você vai olhar para as fontes de gente que realmente compra de você, é uma outra fonte em especial, né? E aí talvez vale mais a pena você dar atenção naquela fonte onde vem cliente pagante, não só curioso.
Então, são Isso. várias formas de você interpretar dados para saber melhor o que vale a pena você colocar sua energia, né, Lê? Exatamente, exatamente. Até porque prospecção inteligente não é falar com mais pessoas, é falar com as pessoas certas. E a inteligência comercial é o uso estratégico de dados e informações para você conseguir prospectar melhores leads com menos esforço. Então vale muito a pena você usar ferramentas para minerar dados, para buscar realmente informações que sejam mais estratégicas, para você conseguir ser mais eficiente. De novo, a gente está num episódio que fala sobre eficiência. E não tem nada mais eficiente do que você comprar tempo através de ferramentas, de listas. Né? Quem usa muito o LinkedIn, com certeza já viu o anúncio do LinkedIn Sales Navigator, que é uma ferramenta que vai trazer muita informação sobre aquele prospect, né, sobre aquela empresa específica. Então é você buscar otimizar o seu tempo com ferramentas. O item 5, Dani, ele já começa a entrar um pouco mais no âmbito de postura do vendedor, de mentalidade, né? A gente não mergulha ainda no mindset, mas a gente vai começar a falar no item 5 de rotina, consistência e gestão de pipeline. Porque a prospecção ela não pode ser feita, turma, só quando dá tempo. Ah, tá chegando no final do mês e eu vejo que eu não vou bater a minha meta e eu começo a querer prospectar. Senão eu viro aquele vendedor, aquela vendedora que prospecta quando eu não tenho oportunidade no meu pipeline. Ou quando eu vejo que as oportunidades que estão no meu pipeline vão fechar só no mês que vem. E eu acabo ficando muito ansioso, muito ansiosa com essa sensação de tipo, cara, nadei, nadei, nadei e vou morrer na praia. Então ela precisa, a prospecção ela precisa de agenda, né? Ela precisa de ritual, ela precisa de disciplina. Quando a gente olha por esse ângulo, a gente entende que constância gera previsibilidade. Em vendas hoje, né, estamos gravando esse episódio aqui em 2025, a portinha de 2026, vamos ser sinceros, a gente ainda fala muito sobre previsibilidade, né? E previsibilidade é você conseguir prever o resultado que você vai ter. Então, se eu estou prospectando, eu estou colocando novas oportunidades no meu pipeline e essas oportunidades elas vão se tornar vendas no futuro. Qual o futuro? Depende do teu prazo médio de fechamento. Tem gente que tem um prazo curto, 7 dias, por exemplo, e tem gente que tem um prazo longuíssimo, 6 meses, um ano. Né? Isso depende muito de cada segmento. Mas a previsibilidade ela é o combustível do funil, por quê? Para eu ter fechamento hoje, eu tenho que entender quando essa oportunidade tem que nascer, ou seja, quando eu tenho que prospectar essa oportunidade. Tá? Então, tem muito a ver com consistência, com gestão de pipeline, com disciplina. E aí eu queria perguntar para o meu amigo Daniel Mestre, na sua visão, Dani, quais são os sinais que mostram que um vendedor ele não tem constância nesse processo? Quando você não tem uma rotina definida de quando você vai fazer isso, né? Vamos entender que prospecção é a plantação de oportunidade, certo? Quando eu estou prospectando, eu estou plantando oportunidades futuras, beleza? Então, poxa, eu quero colher frutos no final do mês ou daqui 3 meses. Para eu colher esses frutos lá na frente, eu preciso plantá-los agora, certo? E aí eu tenho que fazer tudo que a gente já conversou até aqui, né? Eu vou fazer essas atividades, eu vou plantar isso para que nasçam oportunidades. Eu vou precisar plantar 100 para conseguir fazer com que 20 vinguem, por exemplo, né? Porque não é todas que vão me gerar frutos. Então eu vou ter que semear bastante. Eu vou ter que fazer a cadência necessária para que isso vire uma oportunidade de fato. Então eu preciso ficar regando essa plantação com alguma frequência para que eu consiga, daqui 1 mês, 3 meses, colher alguma coisa que me seja útil. A falta de disciplina e a falta de constância, a falta de processo, a falta de cadência vai fazer com que eu plante alguma coisa, aí eu não rego, eu não cuido, não acontece nada, quando eu volto lá já não tem nada que me serve ali, eu vou ter que começar de novo, e aí o meu prazo aumenta de novo, né?
Se eu estou prospectando só no final do mês, quando eu vejo que eu não vou bater a meta, é um comportamento desesperado, é um comportamento, daí você prospecta na pior energia possível, é um comportamento que não te ajuda naquele momento, porque você não vai conseguir vender na primeira ligação, né? Então, se o seu pipe está ficando magro com frequência e aí você parte para prospectar, entenda que para ele não ficar magro em nenhum momento, você precisa prospectar com frequência, para que ele esteja sempre saudável. Você fazer esse movimento de gangorra com o seu funil, não sei o quanto é inteligente. Porque se você prospecta um monte de cliente agora, nossa, ouvi esse episódio, entendi, agora eu vou prospectar, faz 200 prospecções ali, coloca um monte de gente no funil, aí você vai ter que ficar super ocupado com aquele funil ali e tal, nunca mais prospecta ninguém, fica um tempão ali tentando desentupir o funil, levando essas pessoas para lá, atrasando um monte de atividade, não conseguindo seguir o seu processo, porque você colocou muita gente de uma vez só, né? E de repente você só vai prospectar de novo quando tiver magro de novo. Se você prospecta 40 por semana religiosamente, o seu funil está sempre com uma quantidade de leads ok, você consegue dar conta das tarefas dentro do prazo que elas precisam ser realizadas, você consegue fazer a sua cadência de forma confortável, e você sempre tem clientes, tanto no meio quanto no fundo do funil. E se você está prospectando toda semana, tem gente entrando no seu funil com alguma frequência. E se você faz as atividades com disciplina, eu acho que esse é o principal ponto. Fica mais fácil de você fazer, porque você está acostumado a fazer. Quando você prospecta uma vez a cada 2, 3 meses, e você acha tenebroso, e você faz sofrendo, né? Você não está aprendendo alguma coisa com isso, você está se sacrificando porque tem que fazer a atividade. Se você entende que essa é uma atividade que ela é positiva para você e você encara isso como uma coisa que precisa ser feita para que você construa o seu resultado, você começa a fazer essa atividade entendendo que ela vai ser positiva para você. Coletando feedback, entendendo o que funciona, o que não funciona, querendo aprender melhor sobre isso, buscando formas de ser mais eficiente. E aí, fazendo toda semana, o que acontece com o que você faz toda semana, Lê? Você vai ficando um pouco melhor. Exato. E aí, das 40 prospecções que você faz, você consegue ir aumentando a sua taxa de conversão semana por semana, porque você vai ficando mais proficiente nessa atividade. Se você faz só de vez em quando, a gente é muito ruim do que a gente faz de vez em quando. A gente não se sente fluente o suficiente, a gente não se sente habilidoso o suficiente com aquela atividade. Porque é uma atividade que eu faço quase nunca. Né? E daí, se é uma atividade que eu não gosto ainda por cima, você faz de maneira sofrida. Então, É doloroso, né? Colocar isso dentro da sua rotina de fato, né? Da mesma forma que você tem que fazer exercício físico, da mesma forma que você tem que fazer outras atividades que talvez você não gostava e depois que entrou na sua rotina, o negócio começou a te fazer bem, não é isso, Lê? Aí sim você entende que a disciplina vai valer a pena e a constância vai te trazer o resultado sem um esforço tão grande. Isso. Porque um pouquinho por dia não mata ninguém. Fazer o dia inteiro de alguma coisa que você não gosta é muito mais sofrido do que um pouquinho por dia, por exemplo, né, Lê? Completamente, cara. Basicamente, a diferença entre quem vende muito e quem vende pouco é que um prospecta quando quer e o outro prospecta mesmo quando não quer. Constância em prospecção é você conseguir gerar oportunidades de negócio sempre, dia após dia, semana a semana. E aí, a gente entra no próximo tópico, né? A gente falou sobre rotina, consistência e gestão de pipeline, e não tem como a gente não falar, Dani, da habilidade de, cara, de comunicação de valor. Aquela habilidade de ser um vendedor consultivo mesmo. Porque vender não é só apresentar uma solução, é ajudar o cliente a enxergar um problema, às vezes um problema que talvez ele nem saiba que ele tem, e aí conseguir mostrar para o cliente que você
resolve esse problema. E aí eu queria perguntar para você, quando a gente está olhando para a prospecção ali, para a abordagem, né? Como é que o vendedor pode usar perguntas estratégicas para gerar interesse no lead? Se você faz perguntas diferentes, se você consegue fazer alguma pergunta que talvez esse cliente não se faz com frequência, e faz ele se preocupar com alguma coisa, ou faz ele entender que talvez alguma coisa ele pode fazer de uma forma diferente e ter um resultado diferente. Porque se você Uhum. faz a mesma pergunta que ele se faz todo dia, de novo cai na conversa talvez desinteressante, né, Lê? Então, Exato, exato. você preparar bem as perguntas, vamos voltar no que a gente estava falando lá no início do episódio, vai aumentar a sua chance de conexão. Porque se você esperar para improvisar uma pergunta boa dessa para abrir uma conversa, na maior parte das vezes você não vai conseguir. Agora, Isso. se você faz isso de forma planejada, estruturada, pede ajuda para inteligência artificial, para bolar umas perguntas interessantes para esse mercado. Quanto mais você Uhum. tem o perfil de cliente ideal desenhadinho, mais inclusive a inteligência artificial consegue te dar insights mais poderosos para conversar com esse cara, né? Aí você consegue ter uma abertura de conversa que, de repente, aquela janelinha de 5 minutos já se abre com alguma facilidade, né, Lê? Exato. E Lê, me diz uma coisa, de que forma o nosso amigo consegue trazer mais valor para a conversa logo na etapa de abordagem ali, por exemplo? Cara, na minha visão, dois elementos têm que existir, né, dentro dessa etapa de prospecção e abordagem. Primeiro, ele tem que conseguir quebrar um padrão, né? Você falou no começo do episódio, pô, quando você está prospectando, você está ligando para alguém, você está interrompendo alguém, né? Então ele tem que conseguir que, ao quebrar, ao ser interruptivo, ao causar uma interrupção, ele seja criativo, ele seja bem-humorado, ele seja uma pessoa que, cara, que eu queira ficar no telefone. Então, é ter realmente uma pergunta que me faça pensar, ou uma pergunta que me faça, sei lá, às vezes dar risada, né? Quebrar esse padrão do tipo, estou puto porque estou atendendo o telefone, sabe? Eu recebi uma mensagem no WhatsApp de alguém aqui, não sei se eu leio ou não leio. Eu acho que é você conseguir criar uma abordagem que quebra esse padrão. Tem que E o ser uma segundo, interrupção feliz, né, Lê? Tem que ser uma isso, interrupção feliz, não uma interrupção eh, chata ali, né? de novo, a gente estava treinando o time lá do Vale Suíço, né? E eu falei assim, cara, vocês vendem lazer, vocês vendem um final de semana com a família num hotel muito, muito top, né? Vocês vendem esporte, vocês vendem piscina, vocês vendem cerveja gelada, vocês vendem o spa, sabe? A sauna. Você não tá vendendo, por exemplo, o plano funerário, né? Você não tá vendendo, por exemplo, produtos que são mais densos, mais difíceis. Então você pode brincar, né? Oi, seu Daniel, tudo bem? Aqui é o Leandro, consultor do Vale Suíço, e hoje eu liguei para falar sobre um dos melhores finais de semana que você vai ter nos últimos 10 anos. Sabe, você entendeu, Dani? É você brincar um pouco para você falar assim, porra, o que o cara quer dizer com um final de semana maravilhoso nos últimos 10 anos, sabe? É quebrar esse padrão. E para gerar valor, o que você tem que fazer é entregar isso, né? Dentro daquela conversa que pode durar 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, que pode virar uma call, que pode virar uma visita, você querer ser ouvido pelo cliente. O cliente tem que falar assim: caramba, que cara legal, que pessoa bacana. Eu quero falar com ela, eu quero numa reunião, eu quero Eu estar quero junto. falar mais sobre isso. Isso gera valor, entende? Valor não é falar de preço, falar de quanto custa, né, fazer levantamento não nesse momento. O momento da abordagem é o momento de gerar uma conexão, de ter empatia, de você já descobrir, por exemplo, a gente fala muito disso na mentoria, né? Descobrir o padrão da pessoa, começar a se comunicar no padrão daquela pessoa, né? Então, a habilidade consultiva é a capacidade de gerar valor antes mesmo de você começar a falar do produto ou do serviço. Tá? E aí, Dani, a gente entra na sétima. Né? O sete, e calma que eu vou fazer um resuminho para vocês poderem, aí, você que está do outro lado, puder anotar.
né, quiser revisar tudo isso, eu vou fazer, eu como um bom analítico, né, Daniel? Eu vou fazer esse resuminho para vocês. Mas o último ponto, ele para mim é o mais importante. Para mim é o mais importante, que é mentalidade e postura de vendedor, postura de vendedora. Eu tô ligando pro Daniel para vender para ele. Eu tenho que ter intencionalidade na minha ação, no meu verbo, naquilo que eu vou falar pro Daniel. Não tô ligando para vender um produto que não vai ser entregue, um serviço, um golpe. Eu não tô ligando para dar um golpe no Daniel. Tá? Eu tô ligando para vender algo que vai gerar valor pro Daniel, para a empresa dele, para a família dele, enfim. Né? Então, prospectar é um jogo muito mental. Ele é talvez mais mental do que técnico. Eu acho que uma vez que você tem a técnica, o jogo tá mais aqui dentro. Tanto que na semana que vem a gente vai falar só sobre a parte de resiliência, né? De como lidar com ou não com a rejeição. Mas eu queria perguntar para você, você é um cara que estuda muito isso, né, Dani? Qual é a diferença entre insistência e persistência nesse jogo, meu amigo? Vamos lá, Ale. É uma ótima pergunta. Eu acho que parte, inclusive, da sua intenção, né? Aham. Porque se você liga, né? Eu vou ligar pro Leandro para vender alguma coisa. Eu falo, pô, Leandro, desculpa te interromper, desculpa isso e aquilo. Eu já estou incomodando, certo? E Uhum. aí, se eu tenho que ligar de novo, se eu não consigo falar com o Leandro agora, ele fala, realmente agora eu não consigo, tá puta correria do caramba, e não sei o que, desliga. Na próxima vez que eu tenho que falar com ele, eu falo, pô, eu já liguei para ele pedindo desculpa, já estava com medo de interromper, eu interrompi, ele não gostou e agora eu tenho que ligar de novo. A sensação de eu estar insistindo, porque ele já não teve interesse em falar comigo na primeira vez, é muito grande, Uhum. certo? Agora, se eu entendo que, na minha cabeça, de novo, como você falou, é um jogo mental. Se na minha cabeça eu entendo que, para fechar a maioria dos negócios, eu vou precisar de 8 a 12, de 10 a 14 tentativas de contato, por exemplo, Uhum. com cada Uhum. lead, eu entendo que, cara, o Leandro tem essa dor, eu quero resolver essa dor dele. Se o Uhum. Leandro vier a se tornar cliente meu, eu sei que eu entrego XYZ de resultado para ele e ele vai ficar muito feliz. A empresa Uhum. dele vai funcionar melhor, vai ter economia, vai ganhar mais, enfim. O problema é que o seu produto ou serviço resolve. Eu entendo que é minha parte fazer no mínimo 8 ligações para que o Leandro possa ter acesso a esse benefício, Uhum. certo? E aí eu tô querendo levar para o Leandro alguma coisa para ele. Eu não tô pensando em mim, eu tô pensando no Leandro. Para eu resolver o problema que ele tem, e eu estudei o perfil de cliente ideal dele, eu sei quais são as dores que ele tem, eu sei qual é a média de resultado que eu entrego, eu sei quantas vezes eu preciso falar com uma pessoa para marcar uma reunião, é minha responsabilidade fazer isso aqui. E aí, se eu entendo que para mim também é positivo, porque o ticket médio é X e a minha comissão é Y, eu entendo quantas ligações eu preciso fazer para quantas pessoas, dentro de qual período, voltando ali em previsibilidade, né, Lê? Para eu atingir o resultado que eu quero e melhorar a vida de X empresas. Colocando X para dentro da empresa e colocando Y no meu bolso. Uhum. Certo? E aí, Uhum. quando eu tenho uma primeira ligação e o Leandro não consegue falar comigo, eu falo, pô, legal, ele me atendeu, esse é um número válido. Tá. Tem alguns números que nunca me atenderam, eu não sei se vai dar certo ou não. Pô, consegui falar com o Leandro, ele é um cara que atende o telefone, vale a pena eu continuar ligando, porque uma hora eu consigo 5 minutos da atenção dele. E algumas vezes que eu consegui 5 minutos da atenção dele, talvez eu consiga avançar para a reunião. E está dentro do meu controle fazer essas atividades, né? Uhum. E são atividades visando o bem do Leandro. Eu não estou me desculpando com o Leandro de estar atrapalhando o dia dele. Eu não estou atrapalhando o dia dele, estou tentando levar para ele um benefício para a empresa dele. Uhum. Ele que devia me agradecer de estar ligando. Só que a maior parte dos vendedores não consegue ter esse tipo de raciocínio. Sim. Nossa, então agora eu estou prospectando o Leandro, ele tinha que me agradecer de eu ligar para ele? Sim,
todo mundo que eu liguei oferecendo alguma coisa que vai resolver a vida dessas pessoas e eles não quiseram falar comigo, o azar foi deles, não foi meu, Uhum. entende? Perfeito, cara. E as pessoas que compraram depois de passar por esse processo e tiveram bons resultados, eles tenho certeza que são gratos a mim de ter entrado em contato e feito as ligações e vendido para eles. Senão eles Exato. continuariam com aquele problema. Então, se eu não coloco esse tipo de mentalidade dentro da minha cabeça, dificilmente eu vou achar que eu estou persistindo. É. Eu vou achar que eu estou insistindo, eu vou achar que eu estou apanhando. Entendeu? A Perfeito. persistência vem de você saber que vale a pena fazer a atividade, porque no final vai ser positivo para todo mundo. Uhum. Tanto para o Leandro, quanto para mim, tanto para a empresa, para os clientes do Leandro, para as pessoas que trabalham na empresa do Leandro. Aí eu sei que vale a pena persistir, mas precisa estar tudo ajustado. E aí você vai recapitular os 7 pontos. É. Vale a pena eu persistir se o meu perfil de cliente ideal está bem desenhado, porque se não está, talvez eu faça um monte de atividade e não consiga extrair nada de bom disso. Eu preciso Uhum. estar com os canais adequados, preciso estar com as abordagens bem trabalhadas, preciso estar com Uhum. tudo o resto que a gente conversou bem feitinho, né, Lê? Perfeito. É Essa isso é uma mesmo. dor de uma É. porrada de vendedores. Tanto que semana que vem, novamente, a gente vai ter um episódio só para falar sobre esse assunto, tá? Sobre como lidar com o não, né? Como não levar o não para casa, vamos colocar assim. Então, resumindo, mentalidade na prospecção é a postura de ver cada tentativa como parte do processo e não como um julgamento do seu valor. Rejeição, time, não é fracasso, é feedback disfarçado. É para ajustar a rota, para ajustar a abordagem, para ajustar o perfil de cliente ideal e conseguir avançar, tá? Turma, antes de eu recapitular aquilo que a gente conversou hoje, eu quero dar um alerta para vocês. Vou contar um segredo para eles, posso, Dan? Eu acho que só para os ouvintes, no caso, né? Para o Tá resto bom. a gente não conta. Eu adoro essas inserções que eu faço, porque o Daniel não faz a menor ideia do que eu vou falar. Então, Não, lógico que eu só sei, poxa. só quem tá assistindo no YouTube tá vendo essa expressão desse barbudo de Sorocaba, cara. É muito da hora, é muito da hora. Vou contar um segredo pra vocês que de repente vai mudar um pouco a forma como vocês vão ver a internet daqui pra frente, tá? Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Esse episódio foi bacana pra você? Pô, já deixa teu like, coloca teu like aqui se você estiver no YouTube aqui do Papo de Vendedor, já deixa teu like, coloca aqui nos comentários qual foi o teu principal insight até aqui, porque eu quero te ouvir, quero te ouvir, tá? Mas a internet ela tá povoada de conteúdos que falam basicamente sobre o que você tem que fazer. E esse episódio aqui, por mais que eu e o Dani a gente vá contra essa postura, né, Dani? Tem muitos conteúdos que a gente publica aqui no Papo Empreendedor que a gente ajuda de verdade os nossos ouvintes a enxergarem o que eles têm que fazer, mas, cara, principalmente o que eles têm que fazer daqui para frente, qual é o próximo passo. Eu e o Dani, na nossa integridade profissional, a gente sempre passa isso para você. E talvez eu nunca conheça você que está ouvindo ou assistindo esse episódio, e tá tudo bem. Eu tô tranquilo com isso. A nossa relação pode ser uma relação 100% assíncrona, né? Mas o que vai gerar transformação para você é você não só descobrir o que você tem que fazer, mas você tem que descobrir o como você tem que fazer. Quando a gente fala de perfil de cliente ideal, você tem que se perguntar como você constrói o seu perfil de cliente ideal. Quando a gente fala de inteligência comercial, você tem que descobrir como construir essa inteligência do teu negócio, né? Se você é o dono da empresa, da tua equipe, você tem que descobrir quando você tem que fazer isso, você tem que descobrir quando você altera essa estratégia. Você tem que descobrir como fazer uma abordagem eficiente de fato, né? Quais são as frases que você vai usar, quais são as perguntas. Quando a gente fala de inteligência artificial aplicada à prospecção, você tem que entender como usar de fato a IA para fazer a prospecção. Não é simplesmente abrir o chat GPT e sair escrevendo, monte a abordagem. Meu, vai sair tudo igual. Você e teu concorrente vão fazer a prospecção da mesma forma, e não é isso que eu quero para você. Então eu quero fazer um convite para você. Se você está ouvindo esse episódio na semana de lançamento,
ou em outubro, ainda no dia 1º de novembro, no dia 1º de novembro de 2025, eu e Daniel Mestre estaremos ao vivo. Ao vivo, você vai estar comigo assíncrono, aliás, síncrono, a gente vai estar junto, tá? Das 9 da manhã às 5 horas da tarde, no Zoom, né? Dentro de uma plataforma né, que eu vou poder ver você, você vai poder me ver, você vai mandar suas perguntas e a gente vai construir a sua máquina de prospecção. Esse workshop chama Laboratório da Prospecção. A gente vai falar muito de prospecção, de abordagem, a gente vai falar muito, mas muito de como você desenha todas essas estratégias. Perceba, como desenhar todas essas estratégias para você aplicar no seu dia a dia. O valor do ingresso, sim, esse é um trabalho cobrado, mas o valor do ingresso, se você correr, você vai pagar menos que uma pizza. Talvez menos, eu nem sei quanto custa uma pizza onde você tá, mas eu tô na cidade de São Paulo. Seguramente mais barato que uma pizza. Mas, Leandro, por que é tão barato, né? É porque eu quero que você se comprometa a estar presente no dia. Eu e o Leandro já fez alguns eventos gratuitos, né? E aí as pessoas se inscrevem, mas elas não aparecem, elas não vêm, elas não aparecem. Por quê? Porque não tem comprometimento. Então a gente cobra um valor simbólico para você estar de corpo e alma presente nesse dia. Então é só você clicar no link que acompanha esse conteúdo, Laboratório da Prospecção, e se inscrever. Corre que você pode pegar os lotes, os primeiros lotes, é mais barato ainda. Eu não quero que o dinheiro seja um problema, eu quero só comprar o teu comprometimento. Eu quero que você saia aqui do podcast e venha estar comigo e com o Daniel Mestre ao vivo, online e ao vivo, para a gente estruturar a sua máquina de prospecção. Tamo junto? Então, o primeiro link aqui na descrição deste conteúdo. E agora, como eu prometi para você, vamos dar um resumo desses 7 passos práticos, eficientes para você transformar o seu processo de prospecção e abordagem. Então, a gente falou primeiro sobre definir o seu perfil de cliente ideal, né? Então, é muito importante você ter clareza do seu perfil de cliente ideal. Segundo, a gente falou sobre você montar um plano de prospecção, um plano de ação, para você entender, né, de forma muito transparente o que tem que ser feito para você prospectar, né, novos clientes, você encher o teu pipeline de novas oportunidades. Aí o terceiro passo, a gente falou sobre criar e testar as suas mensagens de abordagem, a sua abordagem no telefone, você tem que construir essas abordagens. E no item 4 a gente falou sobre usar inteligência comercial para você encontrar leads qualificados de forma muito mais rápida. Eu quero que você tenha 20, 30, 50, 100 clientes potenciais na sua mão para você começar a executar o seu plano fazendo a sua abordagem. E aí a gente falou sobre a importância de criar uma rotina fixa de prospecção. Lembra? Quem prospecta sempre vai ter sempre um pipeline cheio de oportunidades. Quem prospecta de vez em quando vai ter sempre picos de ansiedade porque está vendo que a quantidade de deals dentro do CRM não vai ser não vai ser o suficiente para bater a meta. Aí a gente foi para, né, quinto, criar uma rotina de prospecção. Sexto, estudar as perguntas para você conduzir uma conversa consultiva. E sétimo, treinar a sua mentalidade, né? Treinar a sua mentalidade. É muito importante você celebrar pequenos avanços. Você conseguiu ali 2 contatos no dia, celebre, comemore, encare cada não como parte do processo e comemore cada resposta positiva, cada reunião marcada, cada aprendizado e cada aprendizado que você está conquistando, que você está se desenvolvendo. Certo, Daniel Mestre? É isso aí. Se você se interessou pelo workshop, clica no link, reforço o convite para você passar um dia com a gente aqui, olhando para tudo isso que a gente conversou nesse episódio com mais tempo, né, Lê? Tivemos 1 hora aqui para conversar sobre essas coisas. Você fazendo a sua inscrição aí no link, a gente vai ter um dia para trabalhar junto. Então você vai sair com um negócio muito mais estruturado. Feito o convite, Lê. Prospecção não é talento, é prática, não é sorte, é processo. Se você aplicar esses 7 passos, se você participar do workshop Laboratório da Prospecção, você vai perceber que o resultado ele não aparece de repente, mas se você tiver a direção certa, a estratégia correta, né, as abordagens construídas, você vai ter o resultado que você merece.
E lembre-se, quem domina a prospecção domina o pipeline, domina o funil de vendas. E quem domina o funil domina os resultados. Se esse conteúdo ajudou você de alguma forma, eu gostaria de convidar você a compartilhar este episódio. Exatamente, pega esse episódio ou no Spotify, ou no Apple Podcast, ou no YouTube e manda no grupo da empresa, manda para aquele vendedor que de repente está precisando dar um up na carteira de clientes, né, nas oportunidades de negócio, manda de repente para um gestor que vai se inspirar e vai de repente trazer todo mundo para participar no laboratório de prospecção, mande para alguém que você tenha certeza que o conteúdo que a gente criou com tanto carinho, com tanto amor por você, que de novo, talvez a gente nunca se conheça, né, mas eu e o Dani a gente teve muito, muito carinho em produzir esse conteúdo, que ele chegue em mais pessoas. Seja o algoritmo que você gostaria de ver no mundo. Propague mensagens positivas e não mensagens de ódios, mensagens, né, Dani, enfim, né, mensagens que deveriam ser, né, escondidas. Propague mensagens boas, propague esse episódio. Certo, turma? Se inscreva no nosso canal, semana que vem temos conteúdo para falar sobre resiliência, como não levar a rejeição de vendas para o lado pessoal, ou seja, para você continuar, né, aplicando a sua estratégia de prospecção e tendo cada vez mais sucesso. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!